Agora, vocês vão falar um pouco dos agravos disso, o que esse tipo de aliança pode trazer. Mas a gente quer encorajar o pessoal de casa a participar conosco. Nosso programa Clínica da Alma, você pode interagir pelo Twitter também, pelo telefone ao vivo, para aqueles que estão nos acompanhando ao vivo, e ainda pelo e-mail, né? Telefone, então, 3253-3320. Agora, o Twitter, @Clínica da Alma, e o e-mail, clinicadaalma@redesuper.com.br. Pastor Guerra, quais seriam alguns dos agravos, por exemplo, de um laço de alma feito ilicitamente, indevidamente falando? No caso, a gente considera ilícito aquele laço, aquela relação sexual adquirida fora de um casamento, né, no caso. Eu queria primeiro dar uma identificação de laço. Claro. Aqui, tá? Só pra gente, né, o que o pastor Rogério explicou aí, dar uma lida aqui para que a pessoa possa entender o que ele explicou. O laço de alma é um forte vínculo entre duas pessoas no campo da alma, das emoções, e pode trazer tremendas bênçãos em um relacionamento saudável, mas também tremendos estragos quando envolve a pessoa errada. De fato, quanto mais fortes os laços da alma, mais semelhantes nos tornamos com aquele com quem nos relacionamos. Existem associações e relacionamentos benéficos e maléficos. Precisamos entender que através desses laços podem ocorrer não somente a transmissão de espírito, mas também o aprisionamento de alma. Ao nos envolvermos emocional ou sexualmente com uma pessoa, ficamos presos a esse parceiro. Muitas pessoas, mesmo muito tempo após o término de um relacionamento, não conseguem esquecer o outro e alimentam durante muito tempo uma relação que já não existe, mas que ficou marcada em sua alma. Há casos de pessoas que até mesmo após se casarem, continuam sendo atacadas na mente com pensamentos demoníacos sobre os relacionamentos passados com ex-namorados ou pessoas com quem tiveram algum envolvimento emocional ou sexual. Esses pensamentos frequentemente aparecem ligados a sentimentos saudosistas, tá? Então, isso aqui é uma identificação, né? O pastor Rogério já falou do vínculo benéfico aí, né? Então, você está querendo saber os vínculos maléficos. Os agravos que podem surgir a partir de uma aliança mal feita, de um laço de alma. Porque, às vezes, nós estamos falando para pessoas em casa que tiveram relacionamentos, inclusive sexuais, fora de um contexto lícito. E aí a pessoa às vezes sofre coisas hoje sem saber o porquê. Né? E às vezes é um laço de alma que precisa ser desfeito e a pessoa não fez. Porque eu entendo que o laço de alma ele é desfeito também por meio de oração, de renúncia, de arrependimento, etc. e tal. A gente até vai dar dicas aqui para as pessoas como elas podem fazer essas renúncias. Mas quais são os agravos para as pessoas de casa identificarem possíveis laços de alma mal feitos? Tá, vamos ver aqui alguns, né, que pode ser. Os vínculos maléficos, infelizmente Satanás usa principalmente as pessoas de quem gostamos ou quem amamos para nos machucar. Um dos pontos que cria, né, muitas vezes a pessoa cria um sentimento e ela vai ser machucada por aquela pessoa e aquela coisa vai ficar dentro dela, que são laços também que a pessoa carrega dentro dela. E é um laço que depois traz até um sentimento de ódio e de mágoa, que você vai descobrir que é por causa de um laço de alma que aquela pessoa ficou magoada. E ela está com aquele laço na vida dela, porque ela foi magoada por sentimento, e a gente tem que quebrar aquele laço para que aquela pessoa tire aquela mágoa, tá? Então, muitas vezes é ligado à família, a irmãos, a pessoas que teve relacionamento, a pessoas que a pessoa criou um sentimento muito forte por ela, depois ela chega perto da pessoa e fala, não gosto de você mais, não tenho nada com você, apenas tive interesse sexual em você, mas não interesse sentimental. Então ela vai ficar amarrada a esse laço e ainda com ódio e com sentimento de perda dentro dela. Isso tem que ser quebrado para ser curado, essa raiva e esse ódio, tá? Eu tenho aqui, fala assim, infelizmente Satanás usa principalmente as pessoas de quem gostamos ou quem amamos para nos machucar. Quando um laço de alma se desenvolve entre duas pessoas, sua força irá depender da profundidade do envolvimento de seus corações. Quanto mais profundo o envolvimento, mais forte o laço e mais difícil de desatar.
né? Quanto mais profundo, mais difícil ele fica para ser desatado e para ser curado. Por exemplo, o que determina, por exemplo, uma profundidade num laço de alma? Basicamente falando, se tem condições da gente dizer, pontuar alguma coisa assim. O que diz que aquela pessoa tem um vínculo raso ou um vínculo mais profundo com alguém? Porque aí nós podemos usar o mesmo conceito de dependência emocional, como nós já falamos aqui. Quando a pessoa, sempre ela está pensando na outra pessoa, ou mesmo que já aconteceu algum tempo atrás, você já não consegue se desligar, não é? E uma das coisas, quando é profundo, a pessoa começa a adquirir muitas vezes as características da outra pessoa. Isso não tem a ver com a quantidade de vezes, por exemplo, que alguém possivelmente se envolveu sexualmente com outra pessoa? Não é a quantidade de vezes. Não é a quantidade, mas é a profundidade. A intensidade do envolvimento. Porque acontece com pessoas sem a identidade ou a identidade deturpada, e aí encontra aquela pessoa e aí então usa isso para poder suprir uma carência que ela tem. Não, então só para esclarecer, vamos pensar que a gente tem alguém, uma situação hipotética, alguém foi para uma balada e ficou com uma pessoa lá e caiu sexualmente falando com aquela pessoa e nunca mais viu. Né? Essa pessoa não quer dizer que ela não tem um laço de alma, ela tem um laço de alma, mas a intensidade do envolvimento pode dizer se aquele vínculo é tão profundo ou não. Porque se hoje, dentro dessa característica que as pessoas vivem hoje, só visualizando a questão do prazer, hoje as pessoas se relacionam 2, 3 pessoas numa noite. Então hoje já esses corações, essas emoções já estão super fragmentadas. Então na realidade as pessoas elas estão só pelo prazer. Agora o que acontece, por exemplo, quando você se envolve com alguém, por exemplo, o primeiro namorado, você gostou, amou aquela pessoa, você fantasiou e aí teve a sua primeira relação sexual e foi tudo um céu para a pessoa. O que acontece? Se isso não for quebrado, essa pessoa vai casar e ainda vai vir momentos de lembrança daquelas cenas, daqueles momentos que teve de prazer. Quando tem problemas no relacionamento conjugal, automaticamente a mente reporta para aqueles momentos, puxando na memória e nas emoções o que aconteceu. Ela pode ser atentada até, inclusive, a desejar trocar o ex pelo atual. Já aconteceu situações de a pessoa, uma irmã, ela casou, divorciou e aí ficou sabendo que o primeiro namorado também estava divorciado. Aí ficaram juntos, entendeu? Então, ou seja, 2 famílias foram destruídas para o quê? Para satisfazer algo que ainda estava preso no mundo espiritual de 20 anos atrás. Agora, não que as pessoas façam isso voluntariamente ou conscientemente, não. Pode ser uma coisa involuntária e inconsciente. Mas como existia essa ligação, na realidade, essa própria ligação proporcionou que eles reencontrassem. Agora, entendeu? Pastor, muitas pessoas acham que no momento que você aceita Jesus, recebe o Espírito Santo, tudo isso é desfeito. Fala sobre isso pra gente e como fazer para desfazer esses laços que às vezes a pessoa nem sabe que existe. Eu queria só dizer, antes de responder a tua pergunta, eu só queria dizer algo que eu julgo super importante a respeito disso. O que acontece, por exemplo, quando às vezes algumas pessoas, já aconteceu comigo várias vezes, falar assim, pastor, eu estou gostando de um rapaz lá na universidade e, sabe, ele é uma benção, maravilhoso. E aí eu pergunto, que igreja ele pertence? Não, ele não é cristão, ele só falta converter. Só falta converter e ele é melhor que muitos cristãos que eu conheço. Já ouvi muito isso. Eu também já ouvi muito isso. E aí o que acontece? Acaba o quê? Casando e pensando que vai trazê-lo para dentro da igreja e o que acontece é o inverso. Por isso que o Senhor falou seriamente a respeito disso. Que o Senhor falou para o povo judeu, dizendo assim, olha, não tomai as mulheres dos outros povos. Foi a mesma instrução que os pais falaram para Sansão, né? Ou seja, olha, mas ela é uma filisteia. Por que não pega uma? Não, mas eu quero aquela. O que aconteceu? Cegueira, os olhos furados, não é o que acontece. O que o Senhor fala no Novo Testamento, olha, julgo desigual não dá certo. E aí o que acontece normalmente é isso. Ou seja, em vez de ser puxado aquele que não tem o Espírito de Deus para dentro da igreja, o que acontece é o inverso. É o contrário. É o inverso que acontece.
E aí depois vem as consequências. Aí se é o homem, por exemplo, ele começa a proibir a esposa que é cristã de estar na igreja. E essa é uma situação muito delicada. Agora respondendo o que você me perguntou, o que é que você perguntou? Tô brincando com você. Deixa eu lembrar aqui. O que é mesmo? Quando a gente aceita... Eu vou responder porque às vezes o pessoal de casa já esqueceu também, né? Quando a pessoa aceita Jesus, muita gente acha o seguinte, que tudo é desfeito. Isso é qualquer laço é desfeito. Desculpa, isso é efeito pós-clínica, viu? A gente volta ao normal só depois de quarta-feira, mais ou menos. Desculpa. Mas o que acontece normalmente é isso, as pessoas acham que aceitou Cristo, ou seja, está tudo resolvido. No campo espiritual está resolvido no aspecto se você hoje aceitou a Cristo, ou seja, a sua condição de perdido, ela é resolvida, assim como aconteceu com o ladrão ao lado da cruz de Jesus. O Senhor Jesus disse, hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Agora, a nossa alma, ou seja, ela é um processo. É um processo de, ela vai sendo, vou usar essa expressão, ela vai sendo salva, ou seja, vai sendo restaurada e sendo cada vez mais semelhante a Cristo. Ou seja, as nossas emoções, elas não mudam imediatamente, não é? Ou seja, alguém que viveu 40 anos numa situação pecaminosa de alta profundidade, aceitou a Cristo, não é imediatamente. Embora a gente saiba que em alguns casos acontece isso, mas outros é um processo na nossa vida. É um processo de sermos o quê? Sermos transformados à imagem e semelhança do Senhor é dia a dia. É de fé, de glória em glória que nós seguimos a Cristo. Ou seja, dia após dia, dias após dia. Cada vez nós morremos mais para quê? Para que Cristo cresça em nós. Eu diminua e Ele cresça. Então esse é um processo. Então, ou seja, todos os vínculos, todas as ligações de alma que você teve, ou seja, antes de conhecer a Cristo, elas precisam ser quebradas. Elas precisam ser desfeitas no mundo espiritual. Para quê? Para que você se torne inteiro novamente, para que você está com aquela pessoa com quem Deus tem para você. Se hoje você está casado, ou seja, você poder estar inteiro com essa pessoa. O que acontece? Pessoas que tiveram uma vida sexual tão intensa e depois casam, qualquer coisa é motivo para separar, porque a pessoa se envolveu com tantas pessoas, ela não conseguiu ser fiel, né? Ou seja, com ninguém, muitas vezes tendo uma visualização apenas meramente emocional ou prazerosa, né? E aí quando assume um compromisso, então existe um desafio aí para a pessoa. Bom, a gente vai continuar falando sobre esse tema ao longo dos próximos programas. A gente não vai conseguir tocar em vários aspectos hoje. Por isso nós vamos pedir que você em casa, se tenha dúvida sobre laços de alma, você pode entrar em contato com a gente. O nosso e-mail, clinicadaalma@redesuper.com.br. Se quiser mandar pelo Twitter também, @Clínica da Alma. Né? E vale ressaltar aqui que o Ministério Clínica da Alma é uma extensão, o programa Clínica da Alma é uma extensão do Ministério Clínica da Alma que atende na Igreja Batista da Lagoinha. Os endereços, os contatos estão todos passando aqui para você anotar.